Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando aí o feriado para dar uma olhada nos materiais de milho, né? Essa área foi plantada dia 2 de fevereiro, hoje é dia 15 de junho, né? E essa geada aí do dia 10, dia 11, como vocês podem ver, teve algum efeito, né? Tá? Vai ter algum efeito aí sobre o potencial de rendimento desses materiais. Essa semana a gente fez a avaliação aqui no teor de umidade. Tá variando aí de 34% até 44%, né, de umidade no grão. A gente sabe que a maturação fisiológica chega por volta dos 30, 32, né? Então aqui ainda tinha uma fase de enchimento de grão. Essa parte aérea aqui, como vocês podem ver, ó, foi morta pela geada, tá? Então compromete a área foliar. Está estimando aqui em torno de 10 a 15% ainda de quebra produtiva. E isso dá diferença em função do ciclo dos materiais, né? Então aqui a gente tem alguns materiais que estão se sobressaindo, né? Uma parcela de B2782. Vai ficar ruim para mostrar para vocês, né? Aqui tentar mudar aqui, né? Isso aqui é a G9035, tá? Aqui vamos só se orientar, aqui tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, onde está marcado, né? Aqui nós temos uma parcela de 3282, tá? Então, ó, materiais, pressão de cigarrinha aqui é muito forte. Começamos a monitorar em início de janeiro. Isso aqui é semeadura 2 de fevereiro, né? Eu acho que esqueci de falar no início. A gente chegou a ter aqui 200 cigarrinhas por armadilha por semana, né? Tá? Tem um outro material atrás de mim aqui, né? 1844. Perdão, 1844 começa aqui, né? Tá? Também tá de pé, tá se sobressaindo. Vamos monitorar, vamos fazer a avaliação. Só entender os efeitos da geada. Ó, aqui acaba a parcela, tá? A etiquetazinha do 3282, né? Tá? E do lado vocês podem ver já como que tá a situação aqui nos materiais código, ó. Tá? Então, ó, ergui aqui para vocês verem, né? Tem material código, tem material comercial também aqui que tá 100% no chão. E tem materiais que tá de pé, mais atrasado, né? Por exemplo, aqui atrás de mim, ó, outra parcela. Tá? Então são materiais que estavam mais atrasados um pouco na geada, tá? E vão sofrer um pouco a geada, mas estão tolerando aí a cigarrinha, né? Tá? Aqui é onde a gente está fazendo monitoramento de cigarrinha, né? E aqui alguns materiais já parcela 100% no chão, né? Tá? Então a gente vai ter um pouco de quebra, né? Dependendo aí do material aí de 10 até 20% em função dessa geada que veio essa semana. Faz parte, né? Tá? A gente corre o risco. A geada, ela é importante, tá? Uma coisa que eu vou destacar para vocês, sair fora aqui para mostrar. Vou diminuir aqui. Sair fora das parcelas aqui para diminuir, né? Para mostrar para vocês, ó. Uma coisa que eu também não sabia como que ia ficar, né? Que é a tolerância da ervilha forrageira, né? Aos danos de geada, tá? Então eu não sabia como que essa ervilha ia se comportar. Quero aproveitar esse vídeo, está nas divisas de parcela aqui, tá? E mostrar para vocês. E aí, o que vocês acham? A ervilha morreu com a geada ou não morreu com a geada? Dá para postar nela ou não? Então tá aqui, ó. Essa é uma área que vem milho verão agora, né? Segunda quinzena de agosto. Ó. A ervilha tem a vantagem da precocidade, né? Quando comparada à ervilhaca. Aqui a gente tem a ervilhaca também, né? Vou arrancar a planta aqui para mostrar para vocês, ó. Ó como que tá a ervilhaca frente à ervilha, né? Tá?
Então aqui a gente já vê nódulos também, né, de fixação biológica, tá? Já vê nodulação, vê fixação, e a geada não controlou, né, não matou a ervilha, tá? Então uma espécie promissora aí também nos consórcios, nos mix, né? Por outro lado, se a gente pegar as plântulas de feijão que eu tinha aqui na área, tá? Deixa eu pegar aqui, encontrar alguma para mostrar para vocês, né, ó. Tá? Então a geada matou as plantas de feijão, guaxa que tinha aí, vai controlar a planta daninha, tá? Não fez nada sobre a ervilha. E no milho, como eu disse para vocês, teve então um certo dano aí, né? Tá? Uma quebra potencial aí de 10 a 20%. A gente vai seguir avaliando perda de umidade do grão desses materiais. E aí daqui mais uns 20 dias, 25 dias, a potencial produtivo. Tá bom, pessoal? Só para relatar aqui na região de Dois Vizinhos, né? Como que está no campus da UTFPR aqui, né? Como que foi aí o dano de geada. E ouvir de ti aí como que foi na tua região aí pra gente ir trocando experiência, né? Então, mesmo a condição de uma janela muito boa de semeadura, né? 2 de fevereiro a gente vê uma certa quebra produtiva, né? Tá? Geada é importante, ela diria até que ela veio na época certa, tá na época de ocorrer, e essa perda faz parte do processo produtivo, vamos dizer assim, né? Tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.